Este episódio tem o patrocínio da Editora Self. A Editora Self é centrada em trazer-te os melhores livros dos melhores autores a nível mundial nas áreas de negócios, empreendedorismo e finanças pessoais, mas também nas áreas de nutrição, psicologia e mindset, para que a tua vida seja mais fácil e possas criar o teu próprio caminho de aprendizagem ao longo da vida. Estes best-sellers internacionais partilham uma atitude de aprendizagem das técnicas que nos permitam vencer as nossas dificuldades e os nossos desafios. Eu sou, obviamente, um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou umas finanças pessoais mais saudáveis, ou mesmo porque quero criar hábitos que me permitam aproveitar melhor a minha vida e o meu tempo. Procura o teu próximo livro e constrói o hábito de leitura na tua vida. Eu considero que a leitura é provavelmente o hábito mais determinante na tua vida e na tua carreira, e é das experiências mais transformadoras que tu podes fazer. Se quiseres consultar o catálogo da Self, podes fazê-lo no link www.editoraself.pt e usar o código de desconto temporada 6 para ter 15% de desconto nos livros da Editora Self. Então, olá António. Olá, Rui. Estamos de volta. É verdade. Estamos de volta e cheios de energia para apresentar coisas novas. Cheios de energia tens a... Estás a brincar. Tenho que me agarrar à cadeira? Se estavas a dormir, vais acordar agora. Tenho que agarrar à cadeira. Tens de agarrar à cadeira. Então vá, força. Vai ser uma grande viagem. Então, nós tínhamos dito que íamos preparar umas coisas engraçdas e algumas pessoas também que falaram comigo nas redes sociais. Eu já lhes tinha dito que estávamos a preparar algumas coisas. Porque repara, nós temos fãs tão bons a quem eu aproveito para agradecer agora, que já nos dão ideias para fazer coisas. Também. Boa. Então, isso é que interessa. Podiam fazer isto, podiam fazer aquilo. Algumas ideias são parecidas com as ideias que nós decidimos arrancar agora nesta temporada. Portanto, na verdade, isto é um triplo arranque. Estás preparado? Estou. Então. Isto parece um carro elétrico a acelerar. Agora vai ser o máximo. Então é o seguinte, em primeiro lugar, para as pessoas que ainda não tiraram o curso, nós vamos criar... O teu curso de Bitcoin, tudo sobre criptomoedas. Exatamente. Certo? Está no site da schoolofself.pt. Exatamente. E que nós vamos deixar já agora o link na descrição. Aliás, costumamos deixar, sim, mas já agora vamos reforçar isso. Deixamos o link no descritivo do episódio. Para esse curso, lançámos agora, a partir de hoje, e até ao próximo episódio, portanto, entre hoje entre o episódio 1 e o 2, o curso vai ter uma promoção especial em que quem comprar o curso neste período vai ter um desconto de 10% e vai ter a oferta do webinar sobre o gaming no metaverso. Olha, portanto, bem bom. Ficamos assim. Para quem estivesse na dúvida sim ou não, é um bom momento. Acelerem agora para o curso. E entre este episódio e o próximo vão ter este cupom de desconto ativo, que também deixamos no descritivo, que é a forma mais fácil de fazermos o desconto. Este cupom vai durar estes 7 dias, portanto, entre esta sexta e a próxima sexta. Portanto, aproveitem, é o momento para dar o salto, para estudar sobre criptomoedas de uma forma... com tudo aquilo que já falámos que o curso permite, não é? Primeiro todas as noções básicas, todos os conceitos de como é que funcionam wallets e etc, blockchain, todas essas coisas, e também os tutoriais que me parece que trazem aqui um valor extra. Sim, já há muita gente que tirou o curso e que está satisfeita, mas ainda há pessoas que se calhar ainda não tiraram o curso, não é? Há muita gente, somos 10 milhões de portugueses, repara. Pois é. Podemos vender 10 milhões de cursos porque as coisas ainda não... Faltam 2 milhões, se calhar. Também uma coisa interessante no curso e que não está no meu livro e que aqui é uma diferença grande é por exemplo, quais são as 50 áreas de negócio que as criptomoedas trazem disrupção e que vão transformar profundamente. Pois. E portanto é o curso, são estas páginas de apoio, tem alguns quizzes também e tem também a parte no final que já falámos algumas vezes aqui nos episódios anteriores de nos ajudar a definir um perfil de investidor. E eu acho que é um capítulo muito relevante, nós vamos continuar a falar destas coisas, do perfil de investidor, mas acho que ali é uma rampa de lançamento para quem esteja a começar nas criptomoedas e pode logo definir como é que quer entrar. E a aula no final contigo em que as pessoas esclarecem dúvidas, isso ainda se mantém? Mantém-se, sim. Para toda a gente que frequenta o curso, há uma aula que vamos marcando periodicamente e que é uma aula ao vivo, é ao vivo, mas é online. Portanto, é uma aula via Zoom. É síncrona. Assíncrona? Não, síncrona. Não, é uma aula síncrona, mas online, onde toda a gente se pode juntar, tirar todo o tipo de dúvidas que tenham
sobre o curso, e é sempre uma maneira também de convivermos com outras pessoas que partilham dos mesmos valores e que procuram o mesmo tipo de informação no que diz respeito a criptomoedas e aqui à comunidade do Bitcoin Talks. Sim, quem vir o webinar que fizemos sobre o gaming no metaverso vão perceber que realmente a comunidade nesse webinar estava bastante ativa e bastante participativa. Sim. Foi muito giro e eu acho que é um convite também a vivermos esta forma de aprender de uma maneira diferente e também mais descontraída. Vamos ter mais surpresas ao longo do ano, mas a outra grande surpresa, a segunda grande surpresa que eu quero trazer aqui é que... O Elon Musk vem aqui ao podcast. Não. Ainda não é essa. Não é. Nós decidimos criar uma comunidade de Discord. É quase a mesma coisa. É parecido. Esta comunidade de Discord, para que é que serve? Serve, em primeiro lugar, para aproximar todas as pessoas que são seguidoras do Bitcoin Talks. Esta comunidade, em primeiro lugar, não é de acesso gratuito. É uma comunidade que decidimos que vai funcionar como uma forma também de tornar viável o Bitcoin Talks. Portanto, quando pensamos em Patreons ou em algo do género, a comunidade Discord deve ser assumida como o nosso Patreon. Deve ser assumida como uma forma de nos ajudar a continuar aqui a fazer os episódios. Obviamente que a comunidade Discord não é só para trocarmos uns bitites e dizermos olá. Nós vamos trazer valor todos os dias para a comunidade Discord. Vamos falar de notícias do momento. Vamos fazer comentários com notas do editor. Vamos conversar sobre os temas com cada um dos temas, altcoins, Bitcoin, etc. Portanto, vamos trazer estas pessoas para próximo de nós e também não queremos que seja uma comunidade totalmente aberta, porque eu tenho alguma experiência de comunidades e de Telegrams e de algumas coisas, e não é nada daquilo que eu pretendo fazer. Eu pretendo criar mesmo uma coisa onde não se fala de qualquer maneira, onde existe uma premissa de se falar da forma correta, com a educação correta. Aberta e respeitosa, não é? Respeitosa e com uma missão de aprendizagem que seja partilhada entre toda a gente. Portanto, há regras da comunidade, elas devem ser respeitadas, mas esta comunidade também não é assim de acesso tão difícil. E para partilhar desde já os valores e não assustar ninguém, nós decidimos que a comunidade é um valor anual, ok? E para estarmos na comunidade tem um valor de €1 por semana. €1 por semana. €1 por semana. Portanto, são 52 € por ano, porque é as 52 semanas do ano. Sim. Enfim, eu acho que €1 por semana parece-me razoável. Garantidamente para aquilo que nós vamos entregar, eu acho que vai ser um valor ganho à cabeça. Acho que vai valer totalmente a pena estar dentro daquela comunidade. Não vou estar só eu como Master Crypto. Vamos ter mais uma pessoa a ser o Crypto Master também e a ser gestor também da comunidade. Dentro da comunidade apresentaremos as pessoas e vai haver uma lógica de nos apresentarmos e de nos conhecermos um bocadinho melhor. E vai permitir uma interação que não seja só semana a semana. Há o Bitcoin Talks na mesma, mas semana a semana, entre as semanas, vamos poder ter outro tipo de conversa. Até um espaço de debate, se calhar, de assuntos que as pessoas ouvem no episódio e depois gostavam até de trocar ideias. Acontece um bocadinho nos comentários do YouTube às vezes, sim, mas se calhar o Discord vai amplificar isso, não é? Sim. Eu acho que o Discord aqui o que vai permitir é que nós tenhamos com quem falar desde que estejamos dentro desta comunidade. O que eu sinto muito, e isto é que me motivou também desde já, agradecer a toda a gente que já até hoje me abordou no Instagram, sempre com educação, sempre com uma postura que só me dá força para fazer mais coisas. E se não fosse isto, se eu não tivesse só feedback positivo, eu garanto que eu não fazia nenhuma comunidade de Discord. Claro. Tu conheces-me minimamente para saber que eu estas coisas eu tenho uma grande resistência, porque elas obrigam a uma proximidade maior e obrigam aqui a uma responsabilização até sobre a forma como as pessoas lidam umas com as outras. E para mim isto é muito importante, a educação entre pessoas dentro da comunidade. E portanto eu acho que temos aqui tudo montado, porque aquilo que eu sinto quando falo com toda a gente que até hoje nos mandou e-mails ou que nos fala no meu Instagram ou em qualquer lado, eu sinto que essas pessoas, eu estou totalmente ok para estar mais próximo dessas pessoas. Estou muito confortável e sinto que essas pessoas estão muito alinhadas com aquilo que nós fazemos aqui. Então eu acho que isto também é uma forma de dizer, ok, então eu também tenho que aceitar esta realidade. As comunidades não são sempre só uma coisa que me é normalmente desconfortável. E portanto eu estou muito... Sim, e há alguns comentários no YouTube e mesmo quando foi o webinar, volto a falar do webinar de Gaming de Metaverso, a questão de meetups, ou seja, as pessoas sentem essa necessidade de
partilhar com like-minded people, não é? Estas Sim. conversas, porque às vezes, se calhar, no seu meio não encontram pessoas com quem consigam partilhar estes assuntos. Sim. E é muito engraçado também ver que se fazem amizades também dentro destas comunidades. Eu já fiz algumas amizades mesmo que depois tornaram-se pessoas que passei a frequentar, a partilhar da vida, e todos os meses se calhar marcamos alguma coisa. Então eu acho que se fizermos as coisas bem feitas conseguimos ter esta comunidade. Nós já estamos aqui há alguns anos. Eu quero acreditar agora nesta altura que vamos conseguir ter uma comunidade que eu acho que vai ser a melhor comunidade em Portugal por causa disto, porque não se entra de qualquer maneira e não é uma coisa que vamos para ali dizer uns bitites sobre coisas e pronto, e é uma coisa qualquer. Eu acho que não, temos que ter aqui um nível até de identidade maior. Pertencer a uma comunidade não é só irmos lá fazer umas coisas e depois Sim, vamos e embora. aquilo que eu também estou a sentir é um bocadinho que é uma resposta, lá está, a essas solicitações que tu vais tendo nas várias redes, ou seja, através do podcast, mas o e-mail, o Instagram, não é propriamente, não houve quase às vezes o que eu sinto nestas situações é quase um forçar no início de criar uma coisa onde ela ainda não existe. Aqui é, ok, as pessoas já existem, eu só estou a juntá-las. A comunidade já existe, é isso que eu sinto. A comunidade já existe e tem uma energia muito boa. Aliás, quando fizemos alguns webinars, tu também sentiste isso. Sim. As pessoas que já estavam e já queriam beber cerveja, já queriam combinar algo onde podíamos beber uma cervejinha e uma onda muito, muito positiva. E eu acho que é isto que nós queremos fazer com a comunidade, é assumir que vamos mesmo ser isso e que temos mesmo aqui um grupo de pessoas que partilham dos mesmos valores. Portanto, eu acho que vamos agregar aqui muito valor. Inclusivamente também sei que algumas das pessoas que até tiraram o meu curso hoje já são pessoas que podem perfeitamente ensinar coisas a outras pessoas. Boa. Portanto, e foram investigando e foram aprendendo mais, e portanto eu acho que nós vamos ter aqui uma escalada enorme, porque pessoas com valor vão partilhar valor com pessoas que estão a começar. E depois lá está, é cíclico, né? Depois outros partilham com outros e outros partilham É cíclico e eu acho que as pessoas vão perceber. E é uma das formas isto. De aprendizagem que está estudada, que é a questão de tu, ao explicares, reforças o conhecimento que já sabes, ou seja, tu ficas a saber mais sobre aquilo que estudaste. Sim, sem dúvida nenhuma. Portanto, o convite está aberto. Nós vamos deixar também na descrição, seja no podcast, seja no vídeo do YouTube, vamos deixar a descrição. Sim, vai passar a fazer parte da descrição, como hoje em dia já há links que estão fixos, esse será mais um. Vai haver um link, obviamente que aqui há um processo de inscrição, mas que nós vamos explicar nos show notes. Para quem isto era importante, para mim não foi, tiveram que me avisar desta situação, que é, nem toda a gente está habituada ao Discord. Há muita gente que nem sabe o que é o Discord. Certo. Não se assustem. O Discord é uma coisa muito simples, é uma ferramenta de comunicação. Vamos imaginar que é como se fosse um WhatsApp, que é o que mais pessoas conhecem, só que não tem só uma linha de comentários, ou seja, não tem só uma história de comentários, não é só um grupo. Podes ter temas. Nós temos lá dentro separadores que podemos falar só de Bitcoin, só de Ethereum, só de outras coisas, um geral, onde comentamos notícias do dia, e já estou aqui a abrir um bocadinho. E as pessoas podem ir criando canais... Os canais são fechados, nós é que gerimos os canais. O canal tem que ser muito organizado, porque depois perde-se a ordem. A partir do momento que as pessoas pagam para estar numa coisa, ela tem que estar muito bem organizada. Então, nós vamos organicamente criando canais se sentirmos que há necessidade. Mas vamos ter um canal geral para as pessoas falarem sobre temas, conversa mais geral. Vamos ter um canal de notas do editor, onde todos os dias vamos inserir um artigo feito por nós, comentando coisas da atualidade. Vamos ter notícias do dia, onde vamos dando relevo a algumas notícias e comentando notícias que vão acontecendo neste mercado, mas não só neste como noutros. Vamos ter também um canal mais focado no mercado de ativos financeiros, portanto, ações, ETFs ou coisas. Vamos fazer sempre ali algum acompanhamento e as pessoas vão podendo falar sobre esses temas. E depois temos alguns canais cripto, que são os de maior destaque, onde há mais quantidade, onde temos um canal de Bitcoin, um canal de Ethereum, um canal das altcoins, um canal de stablecoins, e enfim, e isto cresce organicamente conforme a necessidade e a inclinação que o grupo tenha. Portanto, o canal vai respeitar a vontade do grupo, no sentido, vamos todos falar, estamos muito interessados sobre DeFi, o canal DeFi vai se desmultiplicar em mais canais eventualmente. Portanto, nós vamos ser orgânicos e atentos àquilo que a comunidade vai precisar de falar, mas vamos arrancar com esta panóplia. Vai haver algum canal de In Before Ellen? Não criámos esse canal. não criámos. Eu não consigo afirmar isso para toda a gente. O que é que vamos ter? Como eu disse, para quem não conhece o Discord, no telemóvel é uma aplicação que se instala.
e depois dentro do Discord consegue selecionar cada um dos canaizinhos e ver quando há uma novidade o canal fica a bold, é abrir o canal, quando a pessoa pode ser citada podemos pôr o nome de uma pessoa qualquer coisa e essa pessoa como recebe. O WhatsApp que é mais comum. É como o WhatsApp nesse caso, mas também há a versão desktop, portanto para computador do Discord. E funciona muito bem também. E funciona muito bem e é um ambiente mais fácil de dominar porque é um ecrã maior e etc. Embora o Discord no telemóvel seja em todo lado a qualquer hora, não é? Mas no computador funciona mais facilmente. A experiência é muito melhor no desktop. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um vídeo também para ajudar as pessoas para explicar como é que navegamos os básicos do Discord. Portanto, nós não queremos que as pessoas se assustem, nem queremos que tecnologicamente o Discord seja uma barreira. Vamos fazer um videozinho personalizado, até para navegar no nosso Discord, como é que se instala o Discord e depois o que é que se tem que fazer. Para aderirem ao nosso Discord, nós vamos meter as instruções no descritivo. A adesão vai ser feita através de uma landing page, onde podem então pagar os tais 52€ ano e ficam com uma anuidade inteira da comunidade do Discord, que é basicamente 1€ por semana que dão ao Bitcoin Talks para nós fazermos o que estamos a fazer aqui, claro. E muito mais na comunidade para estarmos todos mais próximos. Haverá mais novidades lançadas dentro dessa comunidade porque vai ser algo como o VIP dos Bitcoin Talks. É um canal privilegiado. Toda a gente esteja dentro da comunidade, é como se tivesse um cartão VIP dentro de tudo o que a gente faça no futuro. Tem mais cashback do que... Tem mais cashback do que os cartões do Binance e do CRO. Vamos dar mais do que 2 ou 3% nas coisas que fazemos garantidamente. E é essa... E acho que é essa a sensação de comunidade e de construir. Portanto, quem achar que partilha desta ideia, quer estar mais próximo, e às vezes um episódio por semana não basta e é preciso outras coisas, faça isto. Quem gostar de ensinar, por exemplo, quem gostar de ajudar, espetacular. Garantidamente vai ter uma boa vida dentro da comunidade do Discord. E estes são os dois grandes anúncios. Para quem não conhece o curso, aproveita a oportunidade do curso. Para quem queira entrar nesta temporada e agarrar esta nossa inovação, esta nova época do Bitcoin Talks, eu espero que isto corra muito bem a todos. Para mim também é uma experiência, portanto peço essa tolerância de ter esta presença mais frequente junto das pessoas, mas eu tenho a certeza que se todos tivermos esta mentalidade, eu acho que vai ser algo de valor único. Sem dúvida. Único em Portugal, único em língua portuguesa talvez, mas acho que vai ser uma grande comunidade e garantidamente a melhor. E aquilo que eu sinto quando falo com cada pessoa é que esta é a melhor comunidade onde eu quero estar. E portanto é isto. E não há mais para eu me agarrar a cada... Não há mais. Agora vamos desacelerar porque isto está a ser muita coisa. Está a ser muita coisa. Vamos falar de outras coisas. Vamos? Do quê? Vamos falar de fazer aqui um apanhado deste período, entre o nosso episódio anterior, onde falámos dos cartões e onde falámos do Ministério da Verdade, e onde... Esse por acaso é assim, não que tenha surpreendido, mas gostei de ver as reações a esse episódio do Ministério da Verdade, que nós quando fizemos o episódio, é engraçado, nós ficámos... Se calhar podemos, se calhar algumas pessoas podem achar que isto que é demasiado, mas nós... Na altura conversámos, nós sentimos mesmo isto e acreditamos mesmo nisto, não faz sentido estar a temperar a coisa para encaixar mais... Para ficar politicamente correto. É isso, para ficar politicamente correto. Sim. Porque aquilo é aquilo que nós sentimos e aquilo que tu trouxeste é preocupante, não é? E acho que continua a não se falar disso. Há um tema que... eu vou trazer mais à frente, tem a ver com o que está a acontecer na Europa relativamente a coisas parecidas. Eu disse que cá não estamos a fazer muito diferente. Há coisas parecidas que eu acho que temos que estar atentos. Eu vou trazer esses temas, mas hoje queria fazer um apanhado. Até já agora relembrava uma outra coisa. Quem segue apenas o nosso Bitcoin Talks e seguiu até à temporada passada, pode ainda não ter visto. Se não me seguir no Instagram ou se não me seguir no YouTube, se não subscrever o meu canal de YouTube, pode ainda não ter visto o episódio bónus que fizemos sobre Terra Luna. Apesar de já ter passado aqui uns dias sobre o evento Terra Luna, vale a pena perceber, porque há muita história mal contada à volta do Terra Luna. Aquela introdução é uma excelente introdução, ainda não se sabe tudo naquele episódio. Foi um episódio que eu fiz à última da hora, sem som, sem microfone, como tu viste e bem me deste na cabeça em termos da qualidade de som do episódio, mas foi um episódio que eu fiz
do nada, de manhã, porque percebi que eram demasiadas dúvidas que me estavam a pôr e tinha que haver aqui alguma clareza sobre isto. Ainda não se sabia muito, mas já havia alguma coisa que eu andava a ler e eu decidi pôr tudo num episódio improvisado. Portanto, foi surfar de manhã e foi a seguir. Este episódio tem que sair, então é o episódio despenteado, com mau som. Não é mau som. É mais fraco. Pronto. É um som muito mais fraco do que habituámos, com uns ecos, porque foi feito numa sala de reuniões no nosso cowork. Enfim, mas é o conteúdo... Como me disseram, eu agora sinto-me também bem para o dizer, de facto o conteúdo está lá e vale a pena ver. Portanto, quem não o fez, aproveita o momento para primeiro ver esse episódio no YouTube, para nos seguir no YouTube. Vamos lá subscrever o canal, nós até nem estávamos a puxar por isso, mas eu acho que vale a pena. Sim, porque era aquilo que tu estavas a dizer, há certos conteúdos que se calhar só terão espaço ou terão um espaço privilegiado no YouTube. É diferente, não é? Fazer um episódio improvisado no YouTube onde a coisa acontece e também no meu Instagram fazer coisas improvisadas. É que no Instagram há coisas, ideias, tu vais partilhando conceitos que alguns não trazes para aqui, porque lá está. Sim, às vezes é mais fácil, não é? Fazeres um story e dizeres meia dúzia de coisas e as pessoas podem ter acesso a isso. Portanto, convidava quem achar bem seguir no Instagram, porque eu normalmente aviso lá, até avisei 24 horas antes, avisei desse episódio. Portanto, acho que vale a pena seguirem no Instagram para estas coisas improvisadas, que eu não vinha a fazer muitas destas coisas, mas eu acho que é uma tendência e cada vez há mais necessidade. O mercado é muito frenético, é muito volátil e é muito frenético, está a acontecer muita coisa. Então pode repetir-se episódios, coisas improvisadas serem publicitadas no Instagram e levarem para o YouTube. Portanto, façam-no. Nós não vamos ser muito chatos com ninguém, a perseguir ninguém para mais nada. Temos dado passos muito seguros e muito sólidos. Também não vamos agora, nesta temporada, não vamos estar a criar este mundo e o outro. É isto, são estes passos. Mas acho que é uma ferramenta engraçada também para estarem perto. No fundo, aquilo que é assim, é fazer mais daquilo que já estávamos a fazer, que é mais informação e mais ligação. Porque a ligação já existia, mas agora está-se a criar um espaço privilegiado para tal. Lá está, a partilha do podcast, a partilha dos conteúdos que tens feito no teu Instagram, agora estes vídeos bónus, assim se pode dizer no YouTube, é isso, é o aumentar da aprendizagem para as pessoas. É o que é possível, também sempre com a noção de que nós não fazemos isto como primeira coisa, é mesmo um bónus e enfim, acho que vamos continuar a fazer alguma coisa nessa área. Vamos ao tema de hoje. Isto vai tocar várias áreas, porque eu acho que precisamos fazer aqui um apanhado sobre algumas coisas. Em primeiro lugar, começar por quê? Em primeiro lugar, falar sobre o dinheiro. Bitcoin e Ethereum e até o dinheiro governamental. Nós já algumas vezes falámos disto. Vamos reforçar no início desta temporada. Toda a noção de dinheiro é baseada numa crença. Ok? Isto ainda vem um bocadinho como herança do sentimento face à Luna e a Terra-Luna, o ecossistema Terra-Luna, porque de facto é uma coisa que era um token, é uma criptomoeda e de repente vai para zero. Como é que havia ali tanto valor e de repente vai para nada? Isto acontece constantemente em todo o lado, em tudo. Os governos vão para zero com frequência. Todo o dinheiro é uma expressão de valor. É uma expressão do valor que nós achamos que ele possa ter. A Bitcoin é uma expressão do valor que nós achamos que ela tem. O Ethereum é uma expressão do valor que ela possa ter. As stablecoins, como a Terra, como o ST, é a expressão de uma criptomoeda a tentar expressar uma moeda governamental com outras regras que não as governamentais, tentando andar em par com o valor governamental dessa moeda. Portanto, é aqui um bocado um sistema intrincado. Nós temos uma coisa digital que deveria ter valor por si, mas o que ela faz e o que ela pretende fazer, quando tem sucesso, é imitar uma moeda fiat, uma moeda governamental. E, portanto, eu acho que isto nos leva para pensar um bocadinho o que é que pensamos sobre as stablecoins. Qual é que é a nossa opinião? É isso? Qual é que é a nossa opinião? Não é só qual é a nossa opinião Bitcoin Talks. Não. Nossa opinião, cada um. A nossa opinião, cada um de nós. Sim. Acho que é uma conversa que temos que ter connosco, tentar começar a concluir o que é que pensamos sobre stablecoins. Primeiro temos de saber o que são, não é? Sim, vamos definir. Vamos definir aqui dois tipos de stablecoins também. Existem stablecoins que pretendem
criar o seu valor através de terem uma reserva de dinheiro nessa moeda que imitam. E agora, exemplificando, a USDT, por exemplo, que é Tether, é uma moeda que imita o dólar, portanto o USDT imita o dólar, mas é dólar Tether, né? Imita o dólar como? Fazendo uma reserva de dólares numa conta bancária e tem tantos dólares na conta bancária quantos Tethers emite como o USDT. Portanto, por cada USDT emitido, teria $1 numa conta bancária. Nós sabemos, e algumas pessoas já estão a torcer-se agora na cadeira e a pensar, mas não é assim. Não é assim. O USDT não tem só dólares verdadeiros na sua conta bancária, tem N outras coisas. O USDT é uma moeda que eu já levantei aqui alguma insegurança sobre o meu sentimento em relação ao USDT. O USDT já teve alguns processos para tentar perceber, e afinal de contas, o que é que tem? O que é aquilo? O que é aquilo? Porque o USDT já se sabe agora mais alguma coisa, alguma coisa já está divulgada, X% disto, X% daquilo, mas há ali uma parte que é dívida. Sim. Portanto, parece exatamente uma moeda governamental, porque... Então está a imitar bem demais, é isso? Está a imitar bem demais e às tantas coloca... Porque as moedas governamentais também têm a dívida, não é? Certo. Porque os Estados têm a dívida. Agora, uma moeda que imita essa e que ainda contrai dívida como forma de financiamento da moeda, parece-me ainda pior. É dívida ao quadrado. Parece-me pior em termos de ativo. Sim. No entanto, alguém me veio perguntar no outro dia, então, mas porquê que existem stablecoins? Aquilo serve para quê? Porquê que estamos a criar isto? E eu esqueci-me de explicar qual era o outro tipo. Vamos primeiro explicar o outro tipo. O outro tipo é a nova moda. Existem mais tipos, mas o outro grande tipo é a nova moda nas stablecoins, que são algorítmicas. E o UST, portanto Terra Luna, era uma moeda algorítmica. Era porque neste momento não sabemos o que é que está a acontecer. Quer dizer, a Terra Luna faliu como sistema, existe uma proposta de revitalizar Terra Luna, mas é assim, perdeu-se ali muita coisa, muito valor. Estamos a falar de Luna valer infinitésimas casas decimais que são quase impossíveis de dizer como número, que era uma moeda que há um mês atrás, há um mês e meio, estava a valer mais de $100. Portanto, mais de $100 valer casas decimais que tu não consegues dizer, o sistema ruiu totalmente. Deve haver muita gente a arrancar os cabelos. Sim, e foi por isso que eu também no episódio aconselhei, porque às vezes em momentos difíceis fazemos coisas muito, muito más para nós próprios, tomamos péssimas decisões, e eu fiz uma observação no final do episódio muito dirigida a isso, porque temos que ter isto bem claro. O dinheiro ganha-se, o dinheiro perde-se. Enquanto houver um amanhã, e nós não fizemos nada mesmo muito estúpido, enquanto houver um amanhã, nós vamos ter a oportunidade de voltar a ganhar tudo. Devemos acreditar que se fizermos as coisas bem feitas, podemos errar e perder coisas em alguns momentos. Se fizermos bem feito, a tendência vai ser recuperar e ganhar tudo. Portanto, eu sei que os momentos são difíceis e a gente não acredita. Sim, no momento não parece, não é? Parece tudo difícil e se calhar colocámos lá demasiadas coisas. Vamos transformar isto numa lição e não uma dor. Num destino. Uma dor eu acho que vai ter que ser. É uma aprendizagem com dor, sim, não é? Sim. Mas não tornar isto num destino e estava destinado a isto e nunca vou conseguir ganhar dinheiro. Não é nada disso. Foi uma má escolha. Um evento não é destino. E não cumprimos foi algumas regras que costumamos aqui também puxar por elas, não é? Que é dividir os ovos pelas cestas, não é? Mas era uma grande tentação. Eu sei que muita gente deve ter perdido mais do que estava preparada para perder. Ter taxas de juros, como nós falámos aqui, não é? De 19%, 20%, era uma grande tentação. Engraçado que eu perguntei se não era a Dona Branca. Pois, sim, está lá no episódio. Então, as moedas algorítmicas, esta era uma delas. Existem diferentes moedas algorítmicas, nem todas são lunas nem terras, não sabemos no fundo, isto são coisas novas, não sabemos qual é a capacidade destas moedas. Agora, utilidade delas. Pois. Existem tipos diferentes. Qual é a utilidade? Basicamente são moedas que nos permitem não ter que voltar sempre ao dólar ou ao euro ou à moeda desse país, sempre que fazemos trading dentro de exchanges. Nós podemos manter-nos numa moeda onde a circulação fica mais fácil, em vez de entrarmos e sairmos para moedas, e mesmo entre exchanges. Repare, eu passo de um exchange para outro exchange,
sem ter que voltar a contas bancárias, porque tenho uma moeda dentro do sistema que é uma moeda stable, que eu não tenho medo de, agora que passei do Exchange A para o Exchange B e de repente neste processo perdi valorização e ganhei valorização. Então a stablecoin permite garantir que tu não tens perdas nem ganhos naquele período que estás a passar por aquela moeda. Às vezes mesmo em trades, fiz um bom trade e agora sai para onde? Sim. Sai para outra que pode estar a descer, então como é que fazemos isto? Ou seja, perco aquilo que acabei de ganhar? Às tantas, aquela para onde eu saio é mais importante do que o trade que eu fiz. Então a stable é a forma de tu dizeres, não, eu agora saio para o coito, não é? Imagina, saio para o lugar onde estou seguro, é sacred ground. Agora, cuidado com o sacred ground, porque não é assim tão sagrado. Eu acho que estamos num momento onde as stables estão a ser postas muito em causa e devemos ter algum cuidado, especialmente com o apelo para os ganhos. Mas há uma coisa que eu queria perceber no meio disso, que é, ou seja, daquilo que tu tens estudado, é o princípio base da stable que não é assim tão seguro, ou estamos numa fase em que o próprio mercado está a tentar perceber o lugar e a função das stables? Eu acho que as stables, como muitas outras coisas, têm que evoluir. Okay. E estão a evoluir. Estão num processo. Tu tens stables que são altamente centralizadas. Por exemplo, eu ia dar esse exemplo, por exemplo, o SDC, que é uma moeda que é da Circle. A Circle é totalmente legacy, é totalmente bancos e sistema governamental. Se os Estados Unidos mandarem suspender transações em USDC porque há qualquer coisa, ela vai ser suspensa. Portanto, é uma moeda altamente governamental na mesma. É uma moeda totalmente do sistema. Mas isso pode ser bom? Pode ser bom. Ok. Isso pode ser bom. Pois é, que isso que eu estava a soar. Sim, isso pode ser bom. Mas eu não sei se as stables têm que ser essas. Todas. Pois, é isso. Lá está. Isto ainda estamos numa fase filosófica das coisas. Eu vejo um grande valor numa stable algorítmica, que parece-me a melhor forma de conseguir ter uma stable descentralizada. Porque esta é a questão. As stables, como o Tether ou como o Circle, são centralizadas. São coisas que alguém desliga. Se suspeitar de alguma coisa, desliga e tu ficas sem o teu dinheiro e se calhar não fizeste nada de errado, mas está parado até alguém concluir que não fizeste nada de errado. Portanto, são moedas centralizadas. Há um sistema centralizado que também ele pode falir. Claro, não é? Claro. Lembrar sempre disto. Esse sistema pode falir. O Tether pode falir. A USC pode falir se o governo americano tiver problemas numa nova ordem mundial, eventualmente, conforme o Ray Dalio descreve, onde, por exemplo, a China pode ser o novo grande player do mundo. Eventualmente pode acontecer essas moedas também sofrerem com coisas governamentais. Portanto, são moedas afetas a coisas. Uma moeda algorítmica não é afeta a coisas, é descentralizada, tal como a Bitcoin será descentralizada. É uma moeda que não sofre com decisões unilaterais de alguém. Sim. Isto tem muito valor. Consenso da rede. É um consenso que permite essa descentralização e que, portanto, não está ao sabor de decisões unilaterais. E isto tem muito valor. Agora, em que fase é que estamos das stables? Até poderíamos achar que estávamos numa boa fase. Neste momento acho que percebemos que não estamos assim tão bem. Não estamos numa fase muito infantil. Pois, todo este ecossistema é tão inovador quanto instável nesse sentido. Porque estamos a criar coisas incríveis, mas às vezes as falhas vêm de lugares imprevistos. E são coisas às vezes ainda não muito sólidas. Mas não sentes que há coisas que já estão mais sólidas? Sem dúvida. Se pensarmos naquilo que é a premissa da Bitcoin, faça aquilo que a Bitcoin faz, e depois vermos que ao fim de 11 anos ou 12 anos tu tens a Bitcoin a fazer o que a Bitcoin faz, não é? Isto dá quase uma t-shirt. Sim, sim. Bitcoin a fazer o que a Bitcoin faz. Isto é uma frase, não é? A Bitcoin faz o que faz. Sim, e eu estava a pensar mesmo, estava a pensar na questão dos exchanges, mesmo esta questão que eu sinto até aquilo, referindo um bocadinho àqueles episódios que nós fizemos sobre o CRO, mesmo esta questão dos pagamentos com cartões que já estão mais ligados a criptomoedas, eu sinto que até aí já sinto um amadurecimento mais do que até nas stablecoins, porque eu sinto que esse processo que
houve uma intenção, e aquilo que pessoas que entraram muito cedo nas criptomoedas disseram-me, que havia uns cartões que entretanto deixaram de haver, e aquilo que eu sinto é, por exemplo, nessa situação já sinto uma maturidade diferente. Mesmo nesta questão dos exchanges, sinto muito mais confiança em muitos exchanges, ou seja, os exchanges de confiança, hoje em dia toda a gente sabe quem eles são, se não sabe também não procurou quase nada. E eu sinto que as stablecoins ainda estão ali um bocado a perceber para onde é que se viram. As stablecoins estão a querer inovar, porque estão a querer ter características para além das moedas governamentais, estão a querer descentralizar, estão a querer trazer para stables um conceito que ande mais de mão dada com as cripto. E é compatível. Essa é a minha dúvida quando ouço isso, que é, ou seja, eu quero ser stable, mas quero ser descentralizado. Os conceitos são possíveis de juntar de uma forma coerente? É isso que tem sido difícil, e eu acho que é isso que estão a querer inventar. Eu achei o sistema Terra-Luna muito bem montado. O que falhou ali foram outras coisas, e que não vamos agora explicar, já explicámos no outro episódio que é só sobre isso. Houve fragilidade, o episódio bónus. Houve fragilidades no ecossistema que até vinham proteger muito mais do evento que aconteceu. Portanto, quem derrotou o sistema foi alguém que sabia muito bem o que estava a fazer, que teve um ganho grande ao fazê-lo e que conhecia muito bem os detalhes do que é que naquela semana, porque era só 7 dias que tinham para fazer aquilo, e fizeram ali. No que é que naquela semana havia para fazer, e tu só sabes isto se estiveres muito por dentro. Bem, isso é muito maléfico. Eu levanto ali algumas suspeitas de quem era, quem não era. Eventualmente vamos saber mais sobre isso, porque estas investigações vão decorrendo. O próprio Do Kwon vai dizendo coisas agora quase todos os dias. Do Kwon? Sim, Do Kwon, que é um dos... É o que fala mais. Há 2 co-founders, é o que fala mais. E não... Enfim, eu não sei qual é a stablecoin que vai resolver os problemas. Se calhar ainda não existe. Se calhar ainda não existe. Vamos falar também mais à frente de uma outra, que é o DAI, que é um sistema interessante, que é uma stable descentralizada também. Também algorítmica, e eu acho que vale a pena falar. Esperem a não falar e na semana seguinte acontecer o mesmo. Agora já tenho medo. Vamos falar de uma coisa e na semana seguinte essa coisa tem uma vida difícil. António Vilaça Pacheco. Então, mas a grande pergunta que surgiu aqui foi, repara, porque isto deu nas vistas, e Sim. o governo americano também decidiu, o governo não, mas alguns senadores e etc. decidiram falar sobre isto, e algumas pessoas disseram, vamos ter que olhar para isto com mais atenção, e vamos ter que regular aqui alguma coisa. É sempre... não, vamos ter que regular aqui alguma coisa, regulamentar alguma coisa. Não sei se isso é uma solução. Mas eu quase dá vontade de perguntar, mas o que é que tens a ver com isso, não é? Pois, não sei. Mas deve ser aquela coisa do pôr em bicos de pés para aparecer. Alguém que faça alguma coisa, não é? Aquela coisa. Alguém põe a mão nisto. Há essa expressão. Não sei se é preciso. Acima de tudo, acho que temos que aprender, não é? Aprender mais. Aqui o grande tema e o grande medo é o Tether. E aqui há uma incompreensão. Medo que o Tether seja arrastado? Porque se o Tether for arrastado, aquilo que aconteceu com a Luna, relativamente... A Luna provocou uma queda também nas criptomoedas. Já estávamos num sentimento de um bear market, mas a Terra Luna rebentou com isto para baixo, não é? O que fez foi a total sell-off de uma data de gente com medo. Isto liquidou posições em tudo o que é futuros. Isto está a causar vida difícil a muita gente que estava com posições no mercado. Quem estava bullish? Quem estava bullish só estava com posições no mercado ou com possibilidade de vender em baixa para até stop losses. Foi tudo cumprido, porque rebentou tudo para baixo, né? E rebentou para baixo é quase uma expressão antagónica. Não é bem, mas é quase antagónica. Mas correu muito mal e muito rapidamente. E se acontecer com o Tether vai ser muito pior. Olha, mas isso... eu vou ser muito sincero, eu não estava a acompanhar esse filme, mas eu tinha lá uma ordem de compra relativamente baixa de algumas criptomoedas e fiquei muito contente e surpreendido quando lá está, como tu estás a dizer, aquilo foi tão para baixo que foram feitas. Sim, porque tinhas essas ordens de compra muito preparadas. Baixas, sim, estavam lá preparadas e é uma coisa que eu já percebi que o meu perfil como investidor gosta disso, gosta de muito tempo antes eu gostava de comprar aqui e eu gostava de vender aqui, deixe lá. É isso. É interessante. Isso é interessante. Agora,
é interessante para quem quer comprar, não é interessante para quem esteja à espera do momento de vender e não consiga vender tão cedo. Mas, enfim, essas coisas já falámos aqui tantas vezes, não é? Acho que não falamos tanto de preço, falamos mais de valor. Mas curiosamente, com tudo isto, eu queria passar uma mensagem diferente. É que, apesar disto, o meu sentimento é extremamente positivo em relação às criptomoedas neste momento. Muito positivo. Em primeiro lugar, por uma... Mas espera aí, mas se o Tether for arrastado por isto... Acho que vai ser mais uma travessia do deserto. É isso. Só isso. Vai prolongar o momento difícil, vai prolongar o momento complicado. Porque é assim, há muita gente que acha que pode arrebentar com o mercado das criptomoedas. Não vai. Eu acho que vai mudar coisas, vai mudar regras, vamos aprender mais coisas. Vai atirar para baixo e mais para baixo do que o esperado durante algum tempo. Mas... lá está, é a tal janela. Já se abriu uma janela para uma paisagem. Tu já viste a paisagem. Tu não vais acabar com Bitcoin por causa do Tether. Turning back, é isso. Não dá. Portanto, vai ser difícil. O mercado vai complicar. Lá está, falaste há pouco dos cartões. Isto é um bocado por ondas. Eu há bocado, quando estavas a falar, eu estava a sentir, sim, isso foi na onda anterior, onde eu cheguei a ter cartões que encomendei e quando chegaram à minha casa já não funcionavam. Porque já alguém tinha bloqueado, já tinha falido alguma coisa, já alguma coisa tinha falhado. Desta vez, já os cartões chegaram, têm benefícios ótimos. Quem tem os cartões patrocina equipas de topo de desportos que são caríssimos de patrocinar. Enfim, já temos aqui uma data, já interage com duas das maiores plataformas do mundo, quer de áudio, quer de vídeo, estão ligadas com acordos com estas coisas. Portanto, existe ali já um ecossistema muito mais forte. E nós podemos até ir para baixo e pode até algumas coisas deixarem de funcionar momentaneamente. Mas eu sinto que a próxima vaga é uma vaga ainda mais poderosa. Isto é quase como estás nas ondas e vem um set, não é? Depois vem o outro e... Parece que morreu. E depois acaba e tipo, isto agora acabou. Não, o set que vem a seguir é maior do que este. Então é ter a paciência para esperar pela próxima vaga de sucesso. E o meu sentimento é positivo porque isto também não é só porque tenho fé que vai ser assim e agora vai ser assim. No Santo Cripto. Eu anotei aqui 3 coisas que eu queria garantir que digo. Em primeiro lugar, pelo valor que está a entrar de financiamento e de investimento em todo este ecossistema. O valor é crescente, todos os dias entram milhares de milhões de investimento nesta área. E é assim... Até podemos dizer, são uma data de visionários, estão a deitar dinheiro ao lixo. Epá, mas estas pessoas são pessoas que já antes estão habituadas a ver coisas com valor. Não, estão a lavar dinheiro, António. Até pode ser, mas é assim, porque tudo está a lavar dinheiro, se calhar, mas na verdade já era assim que funcionavam as outras coisas. Sim. Quando se criaram estes telemóveis, também foi com isso. Sim. Foi com o mesmo Venture Capital. É mesmo. Quando se criou o Facebook, foi com o mesmo Venture Capital. Quando se criou o Instagram, que não era do Facebook no início, foi com o mesmo Venture Capital. E algumas dessas pessoas são as mesmas. Repara, o Ben Horowitz, por exemplo, que é um dos maiores investidores desta área, foi ele que financiou o princípio do Facebook. Foi ele que financiou o princípio de uma data de startups que hoje não são startups, são só algumas das maiores empresas do mundo. E, portanto, achar que estas pessoas agora não sabem nada... é uma posição arriscada, parece-me. É mais fácil para mim assumir que eles continuam a saber o que fazem e depois há aqui uma coisa que... E não é malta que gosta de perder dinheiro. Pois, era isso que eu ia dizer agora. Ou melhor, isso combina muito bem com o que eu ia dizer agora. Que é, às vezes até pode não ser a melhor Coca-Cola do deserto, mas tu pões tanta carne no assador, pões tanto dinheiro ali... É bom que a carne fique boa. Que aquilo vai acontecer. Aquilo vai acontecer. Porque todo o dinheiro do Venture Capital está a entrar ali, portanto aquilo vai acontecer e não vale a pena criarmos aqui... É um bocado a ideia essa, vão mobilizar recursos para que aquilo funcione. Sim, porque depois o outro lado já lá estava, que é aquelas cabecinhas, aquelas mentalidades que à procura de um mundo utópico e onde as coisas funcionam e são mais distribuídas e esta ideia da descentralização, desengane-se quem achar que vai ser possível. Nós vamos ter aqui eu falo disto há muito tempo e isto cada vez é mais óbvio. A primeira vez que eu falei de descentralização versus um mundo mais ditador foi publicamente pelo menos, e ao abrigo deste sistema foi provavelmente em 2018. Estas coisas estão-se a intensificar um lado e o outro, nenhum vai abrir mão, a descentralização não vai baixar a bolinha a nada, a descentralização vai acontecer, ponto final,
Portanto, vamos ver como é que isto depois acontece e como é que resulta. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que quem está com uma mentalidade de descentralização não vai aceitar outra coisa. É Sim. impossível. Não vai. E, portanto, mentes fortes, dinheiro A entrar. sem fim a entrar a uma velocidade muito alta e cada vez mais alta, empregos a serem criados. É outro ponto que eu não queria deixar de dizer. As coisas podem parecer, estão a tirar dinheiro para algoritmos ou para alguns barões disto ou daquilo. Não. Estão-se a criar toneladas de empregos. Em Portugal, já me tenho cruzado com várias pessoas que de repente trabalham nesta área. E não é porque me conhecessem, é porque de repente... Não foste tu que arranjaste trabalho. Não fui eu, e às vezes não me apareceram por isso. Apareceram porque apareceram a alguém, e cada vez eu vejo isto mais à volta. Há alguém que faz contabilidade para alguém que trabalha nesta área, há alguém que trabalha para uma sucursal que está cá em Portugal, e portanto isto está-se a alastrar, mesmo em Portugal, é cada vez mais presente. Mas isto é o micro, não é? Quando Sim. falo de Portugal é o micro, eu só quero dizer com isso que até quando olho à minha volta eu vejo isso como uma verdade. A quantidade de empregos nesta área é crescente e é muita. E depois é a sofisticação das instituições que colaboram nisto. Cada vez temos mais empresas grandes e sofisticadas com projetos com criptomoedas e com estas cabecinhas pensadoras do Ethereum ou os Polkadots da vida, ou quaisquer outros como Solanas, que estão agora também com projetos muito interessantes que vamos falar aqui muito em breve. Um projeto dentro de Solana muito interessante, que hoje estive a debater com um amigo e vou querer trazê-lo para o Bitcoin Talks. Não vou dizer qual é, fica surpresa. Mas que já trocámos umas ideias sobre isto, que é uma área engraçada que eu acho que pode crescer muito. Portanto, isto está a ir para todo lado. NFTs, né? Isto está a ir para todo lado. E mesmo nós temos alguns episódios em que falámos precisamente de, ou seja, partes governamentais que estão a usar as blockchains e a descentralização para pôr coisas a funcionar. Ou seja, o lado tecnológico sempre também teve muito associado, não é só a questão de andar aqui a brincar às cotações, não é? Sim. Isto vai muito para além disso e não é por aí que o Venture Capital está a entrar, não é só por, vou ganhar aqui uns dinheiros a investir numas criptos. Essas pessoas não fazem trading, não têm nada a ver com isso. Nem estão a investir em exchanges, até podem ser donos de algum exchange, não é aí que estão a investir. Estão a investir na tecnologia disruptiva que vai fazer tudo o que é feito hoje de uma maneira diferente. Exato, é que é isso, é essa componente. Isto é quase como de repente o mundo vai andar à base de comboios, não é? Na deslocação, e o que estas pessoas todas estão a investir é na eletricidade para os comboios, nas linhas férreas, é no ferro para os comboios, é nisto. É toda a infraestrutura que está a ser criada e o Venture Capital está a ir precisamente investir em tudo o que vai permitir que o mundo aconteça dentro do mundo cripto. E isto vai acontecer. Sim, já não me sinto tão Nostradamus. O comboio já não para. Já não para. E portanto são estes, eu disse 3, 4, não é? 3, mas são 4 por causa das mentes brilhantes que estão dentro das criptomoedas, e eu hoje acho que é muito difícil quase tu sonhares um mundo melhor sem passares pela ideia de cripto. Certo. E sem achares que ela pode ser uma solução. Portanto, eu diria que toda a gente com visões transformadoras vai olhar para cripto e vai pensar, há aqui um match entre o que eu quero fazer e preciso de fazer e o que isto já faz. É claro que não está tudo feito e isso é uma maravilha de uma descoberta, mas vai passar por ali. Uma notícia também que hoje já não é recente, mas quando eu tirei estas notas era, porque o Ministro da Economia anunciou que pretende taxar o português anunciou que pretende taxar as criptomoedas. E já disse como é que o vai fazer? Pois, não, e essa é a pergunta que se põe, portanto, vê-se mesmo que tu já fazes Bitcoin Talks há muito tempo. É exatamente o como. O que sim, o que vai fazer, nós percebemos que sim, que me parece que vai acontecer. Provavelmente é só para também suavizar algumas insistências quase religiosas de olhem isto, que escândalo, que é assim, escândalos... Há tantos e piores noutros sítios, eu nem percebo como é que algumas pessoas se fixam nisto. Eu acho que é quase uma vontade de parecerem disruptivas falar deste tema,
Mas depois também, como não aprendem, falam só desta parte, em vez de falar do resto, e era excelente falarem do Querem do ser resto. inovadores por criticar uma coisa inovadora, mas fazem o mesmo sempre, logo não são inovadores. Pois, estão só a dizer mal, não é? De uma coisa, em vez de verem o valor que está a ser criado nisto, só veem que isto ainda não é taxado, Epá, parece que cada vez que criamos algo, eu às vezes até penso, então se calhar é melhor não ter uma ideia, porque qualquer dia vamos taxar as ideias, e se eu tiver uma ideia, ela vai ser taxada antes de ser uma ideia. Já estamos aqui, o importante é cobrar impostos sobre tudo. É impostos. Depois, se isto está a estragar o negócio, ou se isto está, de alguma maneira, a impedir a inovação, isso não é relevante. Nós não temos que estudar isso, só temos é que taxar. Sim, entender Taxar. não. Estamos aqui, o governo, como é que o governo não está a taxar isto? Tem que taxar. Pá, eu até tenho muito orgulho em o governo português não estar a taxar, porque pelo menos quer dizer que está a pensar primeiro. Agora vamos ver como é que vai taxar, e sim senhor, Sim. mas estar-se a atrasar nesta decisão, eu tenho uma admiração por isso, porque à partida quer dizer que não se quer fazer nada precipitado. Portanto, Sim, a probabilidade de acertar quando se faz, quando é ponderado, é maior. até porque agora podemos ter alguns exemplos, não é? De quem É já isso. se precipitou a taxar e fez mal. Há governos agora a mudar coisas. Aliás, consta que o governo alemão está a mudar algumas coisas que eu não estudei, mas parece-me que está a mudar, taxar algumas criptomoedas diferentes de outras, e portanto isto tem que ser estudado, lá está. Sim, mas isso lá está. Isso exige dos governos um movimento diferente do que simplesmente eu vou taxar criptomoedas. Essa coisa de taxar diferente. Taxar a direita é fácil, não é? A gente diz Taxar a direita é fácil. Dizemos isso aos nossos filhos e eles são governo. É ir lá e taxar qualquer coisa de qualquer maneira. Qual é a taxa? É esta. Aplica. Pá, qualquer um faz isso, não é? Qualquer criança governa assim. Portanto, fica aqui o desafio para taxar bem, taxar com lógica e de forma objetiva e diferente, não é? Coisas são diferentes de outras coisas, então ter essa sensibilidade. Vamos ver o que é que E as acontece. pessoas Não também tenho ideia nenhuma. entendem também o facto de serem taxadas se perceberem que houve uma tentativa de entender a coisa. Sim. Porque é aquela coisa, as pessoas dizem, isto o ideal era não pagar impostos, é assim, não é, isso é utópico. A questão Sim. é, se eu entender daquilo que me está a ser taxado, para onde é que vai, qual a explicação, a percentagem é justa, não é justa, isto faz-me ser mais colaborativo no ato de pagar e não ter tendências a fugir. Dizer-te que já falei com milhares de pessoas nas criptomoedas, milhares de pessoas que algumas delas só fazem esses tradings e essas coisas. Eu não vi uma a dizer que acha mal que venha a ser taxada por fazer isso. Uma. Portuguesa ou internacional. Não vi nenhuma. Claro que se calhar se as pessoas puderem pagar menos impostos, preferem. Claro. Ninguém anda aqui com falsos moralismos. Tanto não anda nos salários como não anda nas criptomoedas. As pessoas preferem ter uma vida com mais dinheiro. Ter menos. Ter mais do que ter menos. Mas não vi uma pessoa contra o taxar. A questão é sempre o como. Certo. Como é que vamos fazer isto? Portanto, essa ideia do estamos a atrair paraísos fiscais, etc. Eu acho que é uma perda de tempo enorme. O paraíso fiscal está noutras coisas. Isto já foi um paraíso fiscal para tantos não é? E instituições financeiras no passado que não estão resolvidas. Fazem-se comissões de inquérito e não acontece grande coisa que eu veja. E, portanto, eu não percebo como é que de repente temos uma agenda tão apertada para outras coisas. Vamos lá, mais para a frente, para não ficarmos na depressão. Bora. Bukele, presidente... Quem? O senhor jovem que assumiu a Bitcoin como moeda governamental em São Salvador. Chama-se Bukele. Sim. Então, o presidente de El Salvador reuniu com 44 bancos centrais de pequenas economias mundiais. Ok. Convidados para falar sobre... Vai fazer uma cooperativa de países pequenos que têm criptomoedas como moeda oficial. Pequenos era o que eu pensava quando li a notícia, porque era o que dizia. Na verdade, quando fui ver os países envolvidos, não são exatamente 44 bancos, a notícia, eu também colei aqui mal o meu raciocínio, não são 44 bancos, são 44 instituições. Em termos de países são um bocadinho menos do que isso, mas são cerca de 30 e qualquer coisa países. Mas deixa-me dizer-te aqui alguns dos países para perceberes que não são assim tão pequenos como parece. Gana, Burundi, Jordânia, Maldivas, Paquistão, Costa Rica, Egito, Moçambique, Angola, São Tomé, Guiné, Madagascar, Senegal, Nigéria e dezenas de outros que eu não anotei, mas que já agora
Já agora, Egito e pomos no Nigéria fim não do são episódio. pequeninos. Egito e Nigéria não são pequeninos e não são pobres em termos de recursos no geral, não é? Pelo menos o Egito é um país extremamente poderoso em várias linhas. A começar pelo Estreito de Gibraltar e uma data de outras lideranças locais e etc. Não é? No mundo árabe é um país com uma importância brutal. Estas pessoas destas instituições, sejam o seu Banco Central, sejam instituições financeiras desse país, foram convidadas para falar sobre Bitcoin e sobre sistemas financeiros e sobre aquilo que São Salvador fez. Portanto, para discutir economia monetária. O que me parece totalmente... Eu fico em máximos com estas histórias. Eu fico maravilhado, porque repara, uma das coisas que mais me incomoda é esta ideia de grandes poderes decidirem sobre todos. Estados Unidos decidem para o mundo, Europa decide para o mundo, China decide para o mundo. Estas coisas incomodam-me profundamente. E quando tu percebes que de repente pode ser só uma vontade, uma utopia, mas que de repente unem-se 44 instituições a falar sobre uma coisa e não pediram autorização às outras e não estão a falar naquelas instâncias que nós achamos que é o mundo todo. Nós vivemos Sim, e não foi o aprendemos. Banco Mundial, não é? Pois, repara, essa é a questão. O que é o Banco Mundial? É que nós às vezes crescemos e aprendemos na escola que certas instituições são a autoridade máxima porque são constituídas por todos. Depois, quando vamos desmontar aquilo e perceber quem é que manda realmente nessas instituições, começamos a perceber que são poucos. Uhum. Então, afinal, estas instituições teoricamente mundiais são geridas por poucos muito poderosos. Poucos muito poderosos. Não é muito poder distribuído, é poucos muito poderosos que mandam em instituições que decidem para o mundo. E lá está, nada mais descentralizado do que ver uma reunião que não é do Fórum Económico Mundial. Não, como é que é o Schwab, ou como é que se chama? Pois, não é... Pronto, a figura em si pode ser uma qualquer, mas o Fórum Económico Mundial tem um nome que não faz minimamente jus àquilo que lá é feito e minimamente jus a quem decide sobre aquilo. E, portanto, eu até acho que estes nomes deviam ser proibidos. Alguém devia pôr mão nisto. Pôr ali um nome de Fórum Económico Mundial. Mais uma t-shirt? Ponham mão nisto. Alguém põe a mão nisto. Quando, na verdade, aquilo é decidido por um conjunto de poderes financeiros e estratégicos que, na verdade, está na mão de poucas pessoas. Pessoas mesmo. Já nem é só governos. Pessoas. É, no mínimo, quase desonesto. Mas... aqui, quando vês que afinal se podem fazer coisas de outra maneira e vês um São Salvador, que é tipo o país mais pequeno da história do Bitcoin Talks, a fazer convites a países que são grandes e que eles vão e que estão interessados, eu não sei o que é que sai dali, não faço ideia nenhuma do que é que dali vai sair, mas pelo menos aconteceu ali alguma coisa. Isto é giro, isto é um processo de descentralização. Sim, e é um exemplo de... Não é preciso haver uma entidade centralizadora para as pessoas conversarem. Não é? Não tem que haver um professor que puxa pela comunicação. Ou seja, foi o presidente de São Salvador que achou que faria sentido, mediante a sua experiência, aprender com outros, partilhar com outros, aprender com outros. Sim, eventualmente também percebo que há aqui uma estratégia, uma vontade de partilhar a visão, com as suas dificuldades que partilha com outros países em vias de desenvolvimento, a maioria são países em vias de desenvolvimento, que partilham dificuldades e que ele encontra ali uma solução e tem uma visão. Ele vai partilhar essa visão. Claro que, de certeza, e pelo menos olhando, estando eu no lugar do Bukele, o que é que eu pensaria? Quantas mais pessoas estiverem neste lugar, mais fácil é eu continuar a fazer o que eu quero fazer aqui. Porque se tiveres mais governos que estão do lado... de perceber o valor de Bitcoin como uma eventual reserva de valor governamental ou uma moeda, fica muito mais fácil a relação com outros, não é? Porque é muito mais difícil quando todos os outros estão contra ti e ainda por cima te querem pressionar para tu deixares com essa maluqueira da Bitcoin. Certo, e dá para fazeres melhor aquilo que tu queres fazer, porque também a experiência dos outros e o conhecimento dos outros vai-te informar sobre aquilo que tu queres fazer, não é? Sim, são mais cabeças a pensar e enfim, e é isso.
Portanto, pronto, mais uma notícia que eu acho que é relativamente bullish para o ecossistema e para um futuro diferente em relação às criptomoedas. Duas coisas antes de terminarmos, se calhar. Uma, a Austrália a lançar ETFs spot, que provavelmente serão... Lembras-te de falarmos sobre a questão de ETFs sobre Bitcoin? Sim. Não haver nenhum que seja spot nos Estados Unidos, embora o Canadá tenha. Nos Estados Unidos não há nenhum até agora spot. A Austrália ter... Spot, não me lembro o que é esse spot. Spot quer dizer que ela... Ok, então vou referir. Lembras-te que os ETFs, as pessoas quando compravam os ETFs, na verdade estavam a comprar um futuro sobre uma coisa, mas que não tinham posse dessa coisa? Certo. Não havia ali nada. Sim, não havia nada. Ou seja, aquilo na verdade não tinha... Era um instrumento financeiro, e é um instrumento financeiro, mas que não tem nada de posse real. Tal como estamos a desconfiar do Tether, porque não tem suficientes dólares para... suficientes. Aqui o que estás a dizer é que este ETF que foi lançado e aprovado nos Estados Unidos não tem nem suficiente Bitcoin, nem não suficiente. Não tem nenhuma. Nos Estados Unidos. Não, o anterior que nós falámos foi nos Estados Unidos, sim, certo. Sim, o anterior não é spot, portanto não tens posse verdadeira de Bitcoin. O da Austrália já tens. Os da Austrália que estão a ser aprovados é para serem com spot, ou seja, com posse verdadeira de Bitcoin. Ou seja, para tu lançares um ETF de Bitcoin na Austrália, vais lançar, estes que foram aprovados, lançam, mas têm que comprar Bitcoin para cada proporção que vendem da ETF. Portanto, isto é mais real, é mais verdadeiro, torna esses ETFs mais verdadeiros face à Bitcoin. Tu estás a comprar Bitcoin, é um ETF, exposição no mercado, tem liquidez altíssima, porque está no mercado muito mais líquido, mas tem Bitcoin por trás. Tem baseado colateral Bitcoin. O que é que isto acontece? Não é que a Austrália seja assim tão relevante no panorama global, mas o que acontece é que tens já no Canadá aprovados, tens na Austrália aprovados. O que é que os Estados Unidos estão a fazer? Vão aprovar. Provavelmente vão aprovar. É aquilo que eu acho sobre os próximos ETFs que estão em avaliação. Também já estão pedidos. Um deles é o da Grayscale, que é um trust, que é um fundo, que há muito tempo que procura aprovar e transformar-se num ETF. O próprio Grayscale... O Grayscale quer ser um ETF. Quer ser um ETF. E isto, com a posse que eles têm de Bitcoin, são uma instituição que tem uma quantidade louca de Bitcoin e que tem comprado constantemente. Nos últimos 2 anos tem comprado quantidades loucas de Bitcoin, tal como a MicroStrategy do Saylor, mas a Grayscale ainda mais. Torna-se um player incrível e conseguindo esse ETF será provavelmente o maior ETF de Bitcoin. Portanto, lá está, mais um grande player a poder eventualmente aprovar uma coisa que eu acho que vai mudar a vida do Bitcoin nos Estados Unidos. E se calhar aqui uma coisa totalmente diferente. Então, só para levarmos um miminho para casa. Uma receita de... Rui, não podemos começar uma temporada de Bitcoin Talks sem falar do Elon Musk. Pronto, estava com saudades, sim. Não vamos falar muito do Twitter, ou melhor, vamos falar do Twitter, mas um bocado ao lado da possibilidade de compra-venda e de identificação. Mas isso, a compra não está feita? Agora, portanto, uns dias atrás, não é? O que está a acontecer é a suspeita da quantidade de falsas contas, de bots e falsas contas no Twitter, levou o Elon Musk a dizer estas contas anunciadas serem cerca de 5% de contas falsas, eu estou a desconfiar desse número e se calhar vou ter que repensar a possibilidade... Minha oferta. O processo, não é? Porque isto está no processo de compra, mas ele pode ser abortado em alguns momentos. Portanto, até estar completo, ele pode voltar atrás. O que acontece é esta suspeita de serem muito mais contas do que eventualmente os 5%. Vamos ver o que é ou não. Mas isso leva-nos para um raciocínio que eu acho muito engraçado. As pessoas têm-me perguntado o que é que ele vai fazer com o Twitter e como é que aquilo envolve criptomoedas. Nós não sabemos o plano todo, mas eventualmente há aqui um plano engraçado que é validar contas através de cripto. E não só, e isto surgiu aqui uma ideia de eventualmente o Elon Musk estar a querer com o Twitter de alguma maneira criar uma criptomoeda ou não, ou que o Twitter em si seja a criptomoeda, ou poderá ser a Dogecoin dentro do Twitter. Eu penso nisto muito, eu não ouvi muitas coisas sobre isto, mas eu acho que faz-me todo o sentido. Ele é tão fã da Dogecoin de ser a moeda do Twitter e o Twitter ser a moeda mundial.
com Dogecoin eventualmente, que quando brincámos aqui imprimia menos do que o dólar, portanto também não é assim tão terrível. Mas há outra coisa que surgiu aqui e agora eu fiquei maluco com esta possibilidade. Fiquei totalmente indignado e eu tenho que ir pensar mais sobre isto, mas queria deixar já também para toda a gente poder começar a pensar sobre isto. Muitas pessoas saberão, uma das empresas do Elon Musk é também a Starlink. Conheces a Starlink? Não. A Starlink é os satélitezinhos que o Elon Musk está a colocar em todo o mundo. A Starlink pode ser uma Vodafone ou uma Mel ou uma Nós, já agora aproveito e sou amigo para todos. Falta novo. É novo e peço desculpa à outra, procurem a outra para eu ser justo. Acho que existem mais, mas... Adiante. Ele pode ser uma companhia de telefones, não é? De uma rede celular, pode ser um canal de televisão, mas ele pode ser uma internet. A Starlink pode ser internet. Outra internet. E repara, internet com uma moeda. Internet com moeda. Portanto, estamos a falar de uma moeda eventualmente transplanetária. Porque portanto, é uma moeda planetária, não é? Na medida em que não é minimamente governamental e não é de zonas geográficas, é uma moeda que vai ser implementada em toda a rede da Starlink. Será que temos aqui um plano com o Twitter também? Tenho que ver como é que encaixa aqui agora a SpaceX e outras coisas, mas eu vejo aqui uma possibilidade, porque repara, esta moeda é verdadeiramente imparável. Se, por exemplo, o mining e o sistema de consenso estiverem na Starlink. Mas aí é centralizado. É centralizada. Quer dizer, é centralizada a estrutura. Mas repara, hoje em dia também é. A internet é centralizada. Já falámos disso e vamos voltar a falar. Está bem, mas o que estavas a dizer é assim... como é que é? A moeda está na Starlink. A forma de sobrevivência da moeda, em vez de estar na internet, onde... ok, então vou refazer o raciocínio. Mas espera aí, mas sendo o Elon Musk uma pessoa dona da Starlink... Não é a mesma coisa, eu não sei como é que funciona a internet hoje em dia. Quer dizer, hoje em dia, se formos pensar, o Jeff Bezos acaba por ser dono da internet. Ele já saiu, mas a Amazon é, sim. Sim, a Amazon, sim. Sim, é. A Amazon é a dona da internet. Sim, mais alguns players, mas na verdade tens ali se calhar 3 grandes players na internet. É altamente centralizada a internet. E esse é um dos problemas. Aliás, o Web3 vem resolver isso. O que eu estou a pensar agora é a Starlink até que ponto é que pode ser uma concorrência à Web3. E será que é possível descentralizar a Starlink de alguma maneira? O que é que se pode fazer? Será que querem? A questão será que é possível? Não, será que também querem? Essa é a grande dúvida. Exatamente. Qual é o plano, não é? O nosso amigo Elon Musk anda aqui, herói-vilão, frequentemente, não é? Temos que arranjar uma fotografia dele para aqui, é isso? Eu acho que ele é relevante. Podemos fazer um NFT com o Elon Musk. Não, mas eu achei piada primeiro, porque nós falamos muito do Elon Musk, não é? E ele tem estado muito ligado a coisas de criptomoedas ou a coisas tecnológicas e invariavelmente... Ou a subidas e descidas, Invariavelmente a minha vida anda atada a estas coisas de tecnologias, inovações e criptomoedas. E o Elon Musk também está aqui, não é? E eu acho que ele está a fazer coisas relevantes agora, provavelmente vão envolver criptomoedas, e aqui surgiu a possibilidade de ligar mais uma coisa do Elon Musk a criptomoedas. E eu achei só que era engraçado mencionar a Starlink, porque acho que isso não está a ser trazido por ninguém e era giro pensar nisso. Pensar de que forma é que a Starlink vai estar envolvida na internet do futuro. Só para tentarmos antecipar o que é que o Elon Musk possa estar a fazer e eventualmente termos um comportamento giro antecipado em relação a isso. Não sei. Mas são coisas para definir nos próximos episódios do Bitcoin Talks. Sim, e o Elon vai continuar a produzir notícias. Vai, sim senhor, e nós vamos aqui, temos uma t-shirt. Nós gostamos muito dele. Existe uma relação de amor-ódio com o Elon Musk, eu acho. Acima de tudo, assim, eu acho que há essa curiosidade que ele demonstra, nós também depois acabamos por estar um bocado a ver, cá ver o que é que ele faz agora, não é? Acho que é um bocado olha, isso. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, e tu não sabes como é que acaba. É isso. Não é? Mas pronto. Porque se calhar é assim, se fores pensar, o ser humano é isso. É bem me quer e mal me quer. Nós é que gostamos de olhar para... Queremos pôr as pessoas na caixa do bem ou do mal me quer. Mas as pessoas são bem me quer e são mal me quer. Sim,
O bem me quer, eu concordo totalmente contigo. Eu só, para quem seja muito à letra, é que eu só abria o bem me quer, mal me quer, não quer dizer que a pessoa te queira bem ou mal, não é? Quer dizer não, a pessoa faz coisas que tu concordas ou não e coisas que te desagradam, e temos que viver com isso. É a tolerância, aquelas coisas, não é? Aceitação. Aceitar, porque às tantas também, se nós começarmos a ver só e a eliminar, toda a gente tem defeitos. Ou são perfeitos, não é? Aliás, queres ver? Nem sozinhos ficamos, porque também não dá para estar connosco. Sim, é isso. Não é? E acabamos tão filosóficos. Não pode ser. Olha, então, fechamos aqui. Sim. Hoje já está um belo episódio. Vamos só relembrar as coisas do início. Não se esqueçam, fiquem connosco mais tempo, passem mais tempo connosco. Primeiro, vão ao YouTube e aproveitem e subscrevam o nosso canal, porque a gente merece também. E até já tivemos comentários nesse sentido de pessoas que sentem que a informação daqui devia chegar a mais pessoas. Sim, é verdade. E um bocado em resposta a isso é aquilo que nós temos dito também em alguns episódios, é partilhem com outras pessoas. Pois é. Se sentem que a informação que é dada aqui deveria chegar a mais pessoas, cabe a cada um também passá-la. Partilhem. E se calhar é mais fácil partilhar um Instagram ou partilhar um YouTube. O Instagram é o meu, já sabem, António Vilaça Pacheco. E o YouTube também. O YouTube também, o canal. Sim, nós tínhamos o canal, estava dentro do canal da Self. Percebemos que o nosso intuito vídeo é muito mais. O propósito do António vídeo é muito maior do que o propósito da Self em vídeo. E portanto, o canal tornou-se o canal do Bitcoin Talks na realidade, e tudo o que eu vá fazer relacionado com o YouTube vai estar nesse canal. Subscrevam e vamos lá bater este número engraçado dos 1000 seguidores, que nós começámos agora o canal, mas estamos perto dos 1000. Está quase. Vamos lá bater este número e partilhem com as vossas pessoas, com as pessoas que estão à vossa volta, com quem querem falar sobre o tema e que querem falar com maior profundidade, não é? A comunidade de Discord também. Exatamente, não se esqueçam da comunidade do Discord. Comecem já a instalar o vosso Discord. Depois vão poder unir-se ao meu servidor quando eu lançar agora neste rodapézinho a forma de aderirem. Adiram. €1 por semana parece-me perfeitamente aceitável, e eu acho que é uma experiência para mim de ter abrir esta possibilidade, e eu acho que vai ser uma experiência muito boa também para toda a gente que nos seguir. Portanto, esta é a comunidade do Bitcoin Talks. Sigam-nos e venham para mais próximos de nós, e até para a semana. E até para a semana, é isso. E vamos ver o que é que o Ellen nos traz. Adeus, até para a semana. Até para a semana. Um minuto para te falar das nossas t-shirts cripto. Para contribuires para o nosso podcast, ou se queres apenas ter uma peça de roupa exclusiva ou algum adereço que te identifica com criptomoedas, vais adorar as nossas t-shirts originais e vais poder ler a história de cada um dos temas que nós criamos. Foram momentos divertidos e criativos na equipa para produzir estes artefactos para fãs. Eu pessoalmente sou fã da Homo sapiens, talvez pelos momentos de ironia que vivemos nesta altura, mas tens outras inspiradas como o In Before Ellen, a preto, a branco, tens hoodies e tens também canecas à tua escolha com temas exclusivos. São mais de 10 produtos diferentes entre canecas, t-shirts e hoodies e que tu podes encontrar acedendo ao site www.editoraself.pt e acede à área roupa cripto, onde vais poder encontrar os produtos e as histórias que criamos. Ficamos à tua espera e já sabes, Bitcoin Talks.